Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, internautas! Estamos aqui para começar mais um giro semanal para vocês. A gente vai repercutir as notícias que foram publicadas no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br, entre os dias 22 e 26 de março. Para comentar as notícias, estamos aqui recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Igor Mendes. Tudo bem, Igor, do setor jurídico do sindicato? Como vai? Tudo jóia, Rosa. Um grande abraço aí para quem está ouvindo. Com o Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Tudo mais ou menos, Rosa. 300 mil mortes é complicado, né? Mas vamos indo. Sim, vamos falar de tudo isso aí agora durante o Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 22, divulgamos que na hora da rescisão é muito importante que o petroleiro consulte o sindicato. Para saber sobre, por exemplo, os cálculos na homologação, foi criado um canal direto pelo e-mail homologar@sindipetro.org.br. Há orientações também para ressalvas, principalmente para quem está saindo por PDV. E para quem está se aposentando, é muito importante não esquecer de preencher uma nova ficha com o código de benefício, o CB, gerado pela Petros, para não deixar de permanecer sindicalizado. Igor. É isso mesmo, Rosa. As homologações, elas não estão sendo feitas, na verdade, né? A gente está avaliando os documentos de homologação. Existem questões específicas que a gente está avaliando em cada homologação, né, de descontos que a Petrobras tem feito e algumas situações. Então, existe tanto uma ressalva mais global que a gente orienta as pessoas a fazerem sobre as verbas que estão colocadas ali, quanto questões específicas que estão colocadas mais diretamente em relação a cada caso em particular. Então, é importante o pessoal enviar a documentação que recebe da homologação para o e-mail homologar@sindipetro.org.br, que a gente está vendo caso a caso e indicando as ressalvas que são necessárias, né? E é importante porque a pessoa fica atenta, porque ela tem 2 anos após a rescisão para reivindicar alguma verba decorrente do contrato de trabalho, né, que retroagem a 5 anos. Então, é um tempo muito justo, muito curto, na verdade, justo não é, mas muito curto, e que as pessoas têm que ficar atentas ao que está fazendo, o que está homologando ali na rescisão. E, nesse momento, é o momento também da pessoa se filiar, né? O associado, que é associado há muitos anos de vida para manter a associação, quando muda da Petrobras para a Petros, né, ele tem que assinar uma nova ficha de sindicalização, e isso é essencial para a continuidade da sindicalização. Na terça-feira, dia 23, foi o dia de comemorarmos os 62 anos de fundação do Sindipetro RJ. Apesar da pandemia e de todas as tristezas, né, que o Brasil está enfrentando, é importante celebrar a resistência do sindicato no enfrentamento de todas as lutas que se apresentam. Roberto. Rosa, é importante ressaltar a importância, né, não só do Sindipetro RJ, né, mas todos os sindicatos aí. A gente tem que não só olhar para a nossa categoria, né? Eu acho que o papel nosso é tentar fomentar, né, a organização da classe trabalhadora em geral, né? E acredito que o melhor caminho para o trabalhador se organizar é justamente via sindicato, né? Entendo que, às vezes, o trabalhador tem críticas, né, ao sindicato. Acho que assim, o Sindipetro RJ está, sem modéstia nenhuma, eu posso falar que é um sindicato que é muito bom, digamos assim, né? Atua de maneira muito boa, assim, em comparação até com outros sindicatos, né? Mas, assim, os trabalhadores, se eles estão insatisfeitos, né, com alguma coisa, e até incluo o Sindipetro RJ nesse rol aí, o trabalhador ele tem que se mobilizar, tem que se juntar no seu local de trabalho e começar a questionar, tem gente que não sabe nem onde é o seu sindicato, né? O próprio Sindipetro RJ, né? Tem pessoas que não conhecem, né? Então, assim, se mobilizar, procurar conhecer onde é que é o sindicato, quem são os dirigentes sindicais, o que o sindicato está fazendo, e se organizar. Eu acho que isso é fundamental. Nesse período aí, eu falei lá atrás, né, que são 300 mil mortes, né? É um absurdo. E, assim,
se a gente não se mobilizar, além de classe trabalhadora, né, como sociedade em geral, né, todos os setores, né, da sociedade, se a gente não se mobilizar e a gente não se mexer, a gente não sai dessa crise, né? Então, fundamental aí, tanto organização popular das pessoas em sua comunidade, quanto a organização sindical. Então, esse programa, majoritariamente, é ouvido pela categoria petroleira, pelo pessoal da nossa base sindical, mas, assim, quem conhece, né, pessoas que são de outras categorias, e às vezes a gente ouve nessas reclamações muito genéricas, né, sindicalista é tudo lá safado, sindicalista é ladrão. Acho que, assim, a gente não pode simplesmente escutar isso, virar as costas e ir embora, né? Acho que a gente tem que fazer um debate, né, mais profundo sobre a importância dos sindicatos. Só complementando, Roberto, esse momento também é um momento da Universidade do Sindicato RJ, né, fazendo 62 anos aí de história. É um momento de lembrar também, a gente tem lá no site do sindicato, né, na memória do sindicato, a linha do tempo, né, de como é que surgiu mais diretamente a entidade Sindipetra RJ, e é um momento também de saudar e referenciar os trabalhadores de Manguinhos, né, que foram os pioneiros aí para a fundação do Sindipetra RJ, né, que começou numa organização por meio da refinaria de Manguinhos, dos trabalhadores de Manguinhos, que depois veio dar origem aí ao nosso Sindipetra. E hoje a gente vê, né, Manguinhos, depois de ter passado por tanta coisa, a gente vê aí uma pauta do sindicato mais voltada para a Petrobras e para a Transpetro, mas é bom lembrar, né, e é um momento para isso, né, lembrar que os próprios Sindipetra RJ ele surge de um movimento, né, mais diretamente relacionado à refinaria de Manguinhos, e que a gente tem também nas nossas bases territoriais toda uma diversidade de outras empresas, né, privadas, que também representamos e temos que aprofundar cada vez mais a nossa representação nesses locais. Na terça-feira também publicamos matéria sobre o PP3, explicando que tipo de plano é este, que não é vitalício, que sua reserva vai acabar e o aposentado estará correndo o risco de ficar somente com o INSS. Enfim, o sindicato tem orientado fortemente a não migração para o PP3, destacando que quem migrar terá que abrir mão de todas as ações na justiça de forma irrevogável. Igor. A gente tem exaustivamente comentado com as pessoas, enfim, feito palestra com as pessoas que são mais especializadas nessa área, como Tedesco, enfim, advogados que atuam, militam nessa área da Previdência, e a posição do Sindipetra RJ e a gente sempre reafirma, que é contraindicando a adesão ao PP3. Mesmo assim, várias pessoas, avaliando as situações particularíssimas de cada uma, estão optando por fazer a migração. E, nesse caso, existe aí uma necessidade imposta pela Petros, que a gente acha descabida em parte, que é o pedido, né, de renúncia às ações que a pessoa tenha e que envolvam, de alguma forma, seja direta ou indireta, a questão da previdência complementar. Nesse aspecto, a gente tem falado com as pessoas que a gente não precisa se preocupar, aqueles que enviaram por e-mail do sindicato, jurídico Sindipetro, o pedido de desistência da ação, com o número da ação, pedindo a renúncia da ação, a gente vai fazer o protocolo, a gente está fazendo algumas diligências junto à Petros sobre a questão das ações coletivas, que a gente entende que não é cabível, né? A Petros sinalizou com aumento aí do prazo para renúncia, mas a gente vai fazer, né? Não tem alternativa para o sindicato, no caso individual, no caso de uma pessoa que pede e que abre mão de um direito individual, a gente não tem o condão de fazer oposição a isso. Agora, em ação coletiva, diferente do que ocorre para uma associação, o sindicato ele não precisa de procuração específica das pessoas que poderiam fazer. Então, não existe renúncia à ação coletiva feita por sindicato, e a gente não vai fazer esse tipo de renúncia. Agora, na ação individual, aqueles associados que têm ação com a gente só distribui a ação para associado, podem ficar tranquilos, a gente mapeou todos os casos que mandaram para a gente, vamos continuar mapeando até o fim do prazo, e vamos fazer uma petição nossa, pedindo a desistência da ação, evidentemente assinada aí por quem está fazendo essa solicitação. Na quarta-feira, o dia 24 de março, foi um dia nacional de lutas.
pelo Sindipetra RJ foi especialmente um dia contra as privatizações na Petrobras, contra o preço de paridade de importação que dolariza os preços dos combustíveis e do gás de cozinha no Brasil, contra a falta total de medidas preventivas contra o coronavírus por parte dos governantes, apoiando sempre as lutas de outras categorias, como das eletricitários, em defesa da Eletrobras, dos trabalhadores da SCT em defesa dos Correios, dos servidores públicos em defesa do emprego, dos professores contra a volta às aulas sem vacina, quer dizer, inúmeras lutas e motivos para esse dia, né, Roberto Santos? Verdade, eu acho que essa notícia aí vai de encontro com outro comentário que eu fiz, né, da questão da organização dos trabalhadores, né? Você falou aí, né, assim, uma pauta extensa, né, de reivindicações que a classe trabalhadora tem hoje. Assim, cada dia que passa é um ataque diferente, cada dia que passa é uma privatização diferente, e cada dia que passa a tragédia aumenta em relação à Covid, né, que, sei lá, na minha visão, a nossa pauta principal aí tem que ser a própria questão sanitária, o combate e a preservação da vida, né, em relação ao vírus, que é algo que a gente vê que o governo federal aí está fazendo de nada, né, para combater. Questão até Rosa falou várias categorias, né, envolvidas nesse dia. É bom a gente também começar a pensar o papel, por exemplo, que as centrais sindicais, né, ocupam hoje, o papel que elas não ocupam, né, e o que a gente deve fazer em relação a isso, né. Na minha visão, acho que as centrais tinham que estar puxando um grande movimento de greve geral aí para a gente tentar reverter, né, esses ataques. Eu não consigo enxergar isso, né. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ficar refém das centrais ou vamos, de repente, começar a se organizar por a gente mesmo, entendeu? De repente, a gente aqui é um trabalho que até o RJ está fazendo, a gente, o Sindicato RJ está fazendo. A gente volta e meia está trocando figurinha com o pessoal da SEDAI, com o pessoal dos eletricitários. Eu acho que isso é um início. Eu até falei no outro programa que eu tentei o contato com o pessoal dos Correios lá. Estou esperando até agora a resposta. Acabou a greve, o pessoal não me respondeu. Está tendo até eleição lá nos Correios, lá, vamos ver se entrar na oposição o cenário muda aí. Só que é de extrema importância, né? As categorias, todas as categorias dos trabalhadores do Brasil se juntarem num movimento que é uma pauta única, né? A pauta de privatização que eu venho falando, né? A privatização da Petrobras não é pauta dos petroleiros. A privatização da SEDAI não é pauta do pessoal da SEDAI. Entendeu? É uma pauta de todo mundo. Interessa a mim SEDAI ser pública. Interessa ao Ari Girota, lá do sindicato da SEDAI, a Petrobras ser pública, né? Foi do PPI aí. Convido o pessoal a ouvir o programa passado, quem não ouviu, a explicação que o Gabriel deu, né, a respeito do PPI, que assim, é algo absurdo, né, o que acontece. Então é isso, Rosa. A gente tem que se juntar porque, assim, os ataques vieram já, muita gente morreu, 300 mil pessoas morreram. Assim, nunca é tarde para a gente iniciar o movimento, né? Nunca é tarde para a gente iniciar a luta e tentar reverter, porque se a gente não fizer nada, a tendência é só piorar. E o sindicato, inclusive, organizou uma live, né? Foi exibida da tarde do dia 24, inclusive com a participação do diretor Igor, que está aqui com a gente. Convidamos, né, para participar várias lideranças sindicalistas e do movimento também, né, para falarem justamente sobre esses temas todos e já trabalhar numa unidade. Quer comentar, Igor? Sim, Rosa. Assim, foi um evento bom, né? Assim, eu infelizmente só pude participar do iniciozinho, eu tive alguns problemas de conexão, mas naquela ocasião também eu lembrei da própria Comuna de Paris, né? Que é um movimento de referência, né? Que completou 150 anos aí de 18 de março, né? Próximo aí da data de aniversário do próprio Sindicato RJ. Enquanto a Comuna faz 150 anos, a gente faz 62, né? E que é um movimento que foi referência, né, em termos de organização mesmo, de marco, né, para referência para a luta, e a gente viu como que foi massacrante o que aconteceu pouco depois, né, pelo que o movimento representava. Então, ali eu acho que foi importante, esses eventos são importantes para, como o Roberto colocou,
trocar com outros setores, né, tentar fazer uma luta o mais possível conjunta, embora cada um tenha suas pautas locais, tenha suas pautas específicas. O ideal é que a gente consiga se organizar dentro de uma verdadeira classe trabalhadora, né, de conjunto, para conseguir fazer o enfrentamento com a classe dominante, com o ultraliberalismo que está aí, porque eles estão juntos, né? Assim, em última instância, eles estão juntos. E, infelizmente, quando a gente olha para o lado de cá, é a gente que muitas vezes está separado, né? Na semana, publicamos 2 matérias sobre os golpes que aproveitadores de plantão aplicam principalmente em aposentados. São mensagens enviadas pelo WhatsApp e por e-mail sobre processos em andamento e, na maioria das vezes, prometem vantagens e pedem, inclusive, adiantamentos em depósitos. Não caiam nessa. Sempre que receber esse tipo de mensagem, não responda. Em caso de dúvidas, consulte o jurídico do sindicato antes de responder ou fazer quaisquer transferências bancárias. Igor. Isso aí o pessoal tem que ter muito cuidado. A gente não sabe como a gente tem a LGPD, né, a Lei Geral de dados, né, em relação aos dados, que protege, proteção de dados, que deveria proteger, né, as pessoas desse tipo de contato, né. A gente não sabe ainda como esses dados são vazados, enfim, como é que as pessoas chegam a isso, mas fato é que tem acontecido vários golpes, não só no âmbito do sindicato, das ações do sindicato, mas de uma forma geral, de gente sendo procurada por bancos, por pessoas relacionadas a banco, que dão aquele golpe que, embora possa ser um golpe, entre aspas, legal, né, acaba que a pessoa fica ali com mais dívida, com mais coisas pagando, principalmente pessoas aposentadas, né, que estão passando por um sufoco grande aí nessa pandemia, com um achatamento dos recebimentos de aposentadoria, seja na categoria a gente tem a questão da APETS, do equacionamento, fora da categoria a gente tem o achacamento geral, que está vindo aí pela inflação e pelo aumento dos custos de vida. E na categoria petroleira, mais especificamente, a gente tem, né, gente se passando, a gente identificou vários tipos de golpe e falar com as pessoas. Não é razoável você ter que dar dinheiro para receber dinheiro. Então, desconfie. Se você recebe uma carta dizendo, olha, você tem tanto a receber e tal, aí você entra em contato com a pessoa vai lá na lábia dela e aí acaba pedindo para que você deposite um valor para você tirar um outro valor. Suspeite disso, né? Não dê dinheiro para bandido, não caia nesse golpe aí do vigário, né? Os advogados do sindicato fazem contato, ou o jurídico do sindicato faz contato, o e-mail formal de contato é jurídico@sindipeto.org.br. Eventualmente, quando a gente precisa de alguma coisa e não está acontecendo no caso, a gente manda telegrama. Então, assim, entre em contato com o jurídico do sindicato, mande e-mail para o jurídico do sindicato para confirmar as coisas. A gente não costuma mandar e-mail com valores, nem nada disso. A gente fala das ações e quando a pessoa pede, a gente abre para ela mais plano de cálculo, esse tipo de coisa toda. Então, fique atento com gente que está ligando de Brasília, dizendo que tem valor em execução, sobre VPDL, sobre FGTS, as DARFs que chegam na casa de vocês para pagamento, por exemplo, da Receita Federal. Fiquem atentos, né? Tirem a DARF do site da Receita, não confiem em DARF que está chegando por correio, que a gente também já pegou situações que o código da DARF ele é alterado, ele chega ali como se fosse uma comunicação oficial da Receita, e, na verdade, a gente tem ali um outro código que vai depositar o dinheiro em uma outra conta, né? Então, fiquem atentos com isso e suspeitem, né? Desconfiem, né? Quando é a gente tem lá, a gente vai divulgar o nome dos advogados, a OAB dos advogados, para identificação, mas desconfiem quando te pedirem dinheiro, para você ganhar um dinheiro, você tem que depositar dinheiro. Não é assim que a banda toca. Só um complemento, Rosa. Pinga muita mensagem aí nos apps, tem uma foto que vem com a diagramação certinha da Petrobras, né? E aí sempre com a notícia de PDV, ganhamos noação no PDV, não sei o quê. Desconfia, galera. Se vê essa imagem, não fica desesperado, não fica louco, manda pra gente, a gente vai avaliar, mas fica certo que tá rolando essa fake news aí, é bom a gente tomar muito cuidado. Na quarta-feira, dia 24, publicamos entrevista com o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e procurador do Trabalho, Renan Calil, sobre como o custo de combustível assola a vida de quem trabalha com aplicativos de entrega.
O pesquisador, né, que está fazendo uma pesquisa profunda sobre esse assunto, confirmou o quanto as condições desses trabalhadores que arcam com os custos do combustível, por exemplo, são precárias. Falando de novo aí das consequências do PPI, né, Roberto? Rosa, esse é um aspecto, né, que esse grupo de trabalhadores enfrenta, né, que é a questão do preço dos combustíveis, que assim, é uma discussão que a gente faz amplamente aí, que na minha visão, acho que na visão posso falar pelos sindicatos daí tranquilamente, o papel da Petrobras não é ter lucro, né? O pessoal não criou a Petrobras, mas não, vamos criar uma empresa para ganhar rios de dinheiro. Não era isso, era para dar o conforto à população, atender a população nas suas necessidades básicas, né, em relação aos combustíveis, né? E, assim, entregar um combustível a um preço razoável, também não vai ser de graça, não tem como, tem os custos de produção aí, mas num preço razoável para a população, né? Esse eu entendo que seria o papel da Petrobras, né? Com o PPI, não. O PPI vamos ganhar dinheiro. Que não é nem vamos ganhar dinheiro, né? O PPI é até outra coisa, né? Vamos garantir o dinheiro dos importadores, né? O PPI seria isso. Mas, assim, é um aspecto, né, que o pessoal dos entregadores sofre, né? Assim, o preço do combustível aumenta e fatalmente os ganhos, né, desse pessoal diminui também, além de todas as outras questões de precarização, né, no emprego deles. A gente até comentou isso, se eu não me engano, foi no último programa também, né, Rosa, no penúltimo, que até saiu a notícia que o pessoal lá na Inglaterra, eles conseguiram um vínculo empregatício, né, acho que o pessoal da Uber Eats, do iFood, eu não lembro. iFood, não sei nem se tem lá na Inglaterra, sei lá. Um desse pessoal aí conseguiu o vínculo empregatício, que, porra, é uma coisa lógica, né? Assim, o cara que ele entrega para o iFood, porra, ele tem um vínculo com o iFood, entendeu? E as empresas alegam que não, ele trabalha a hora que ele quiser, ele é um empreendedor, se ele quiser, ele não trabalha mais, mas, pô, o cara precisa comer, né? Então, assim, e ele vai precisar trabalhar, e para ele trabalhar, ele vai ter que se adequar às regras da empresa, né? E assim, acho que é uma discussão que ainda tem muito a evoluir, não só no judiciário brasileiro, como entre nós, né, entre a sociedade, que isso eu acho até o mais importante, né? Acho que o judiciário sozinho não vai resolver a nossa vida, a gente precisa ter pressão da sociedade para pressionar, ter esse entendimento da sociedade de que isso é uma reivindicação, não digo nem justa, né? Que justa né? Mas que assim, que as pessoas estão se importando, que é um tema que a sociedade está se importando, e se o judiciário não se posicionar do jeito que deveria, né? Digamos assim, a gente vai gritar, digamos assim, né? Eu acho que é esse tipo de pressão que a sociedade tem que estar no judiciário. Assim, essa discussão tem que evoluir, né? Tem que evoluir, a gente não tem que olhar o entregador como um empreendedor, né? Ele faz parte da classe trabalhadora e, como falei lá atrás, né, nos comentários lá atrás, a pauta deles tem que ser a pauta nossa, né? E a pauta deles hoje é realmente ter condições dignas de trabalho. Na quinta-feira, dia 25, na live do meio-dia, o Sindipetro repercutiu temas referentes ao primeiro ano de teletrabalho durante a pandemia. Muitos assuntos surgiram desde que os petroleiros começaram no trabalho remoto, e a pauta de lutas nessa área já é composta por pelo menos uma dezena de reivindicações. Igor. Pois é, esse tema, né, o tema do teletrabalho, a gente foi atravessado aí por quanta coisa ao longo desse período de teletrabalho emergencial, né, e hoje já se aponta o teletrabalho permanente. E aí a discussão, ela continua, ela é mais agravada. Só fazendo um pequeníssimo retrospecto na live, acredito que ali o Thiago, a Moara, enfim, outras pessoas que estavam ali presentes, devem ter feito um retrospecto maior, né, maior disso, mas do ponto de vista jurídico, a gente passou aí um período de muita instabilidade, né, porque sem um regramento próprio, a Petrobras já vinha praticando um regramento de teletrabalho sem nem conversar com os sindicatos muito antes disso, ela usou isso como piloto para estender durante a pandemia, que o que a gente viu, na verdade, foi o mundo empresarial usar a pandemia como uma grande janela de oportunidade, né? E com isso reduzir os custos
administrativos dos prédios, a gente teve aí a indicação de um pagamento de R$1.000 para as pessoas, um termo que abria mão de outros valores, de outros passivos. Teve toda uma pressão da Petrobras em relação, aliás, uma prática antissindical da Petrobras em relação à nossa atuação no judiciário, jogando a carga para os próprios trabalhadores, dizendo que uma vez que não tinha como, que tinha que se pagar tudo do teletrabalho, que ia voltar para o presencial. Teve uma série de coisas acontecendo. A gente fez os enfrentamentos que eram possíveis serem feitos, tanto no âmbito do judiciário, que é limitado, né, no âmbito judiciário, no Ministério Público do Trabalho, e estamos mantendo essas interlocuções, né, tanto no judiciário, na continuidade das ações que foram distribuídas, quanto no Ministério Público do Trabalho, em vistas do que está colocado. Existiu também um GT, né, que já disse, né, a própria Petrobras disse que aquilo ali não tem o poder de decisão, né, um GT simplesmente para ouvir, né, e literalmente a gente tem visto que as interlocuções com a Petrobras, elas passam simplesmente por ouvir e impor para a gente as coisas, e depois ela dizer que esses espaços são espaços de diálogo, né, o que a gente absolutamente não viu ao longo desse período, fosse no que quer que fosse. Então, é um ponto de atenção aí para que os trabalhadores fiquem atentos, né, nas condições que estão colocadas para eles hoje, na marcação de ponto, não marcação de ponto, que também está sendo uma discussão colocada hoje, porque a Petrobras tem aplicado ferramentas de controle de ponto, então, nesse sentido, tem controle de ponto, né, e várias outras questões que estão colocadas. Então, a pessoa fazer um chamado pessoal para assistir, né, a live está gravada, está disponibilizada, assistir a live, se inteirar dos assuntos que estão acontecendo e ficar atento aí ao que está acontecendo para falar, né, para passar para a gente, né, para a gente fazer as interlocuções, de preferência sempre com evidências, né, com provas, evidências do que está acontecendo, para que a gente possa atuar na realidade que está se colocando. E para encerrar o programa de hoje, já que estamos passando dos mais de 100 mil casos em 24 horas, com pelo menos 6 mil pessoas aguardando um leite de UTI para a Covid-19, registramos mais de 300 mil óbitos por causa da doença. E assistindo a tudo isso, temos um presidente que imita uma pessoa com falta de ar. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Na terça-feira, dia 23, em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, Bolsonaro mentiu por pelo menos 4 vezes. Vamos ouvir. Em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia. Igor. Isso soa absurdo, né? O que a gente tá vendo, na verdade, assim, os contra fatos não existem argumentos, né? Já diz o ditado. E aí, o que a gente está vendo são 300 mil mortes. Se o governo federal tivesse tomado as medidas que ele diz agora que tomou, né, a gente estaria chegando às 300 mil, a gente teria passado as 300 mil mortes, tá? E com mais de 3 mil mortes por dia, como está acontecendo hoje, é evidente que não. Isso é uma contribuição direta de um governo genocida, de um presidente genocida, de uma família genocida, com vários genocidas trabalhando em conjunto para que a gente consiga esse resultado que está colocado. E o que a gente tem empenho do governo federal, na verdade, para bloquear qualquer tipo de investigação em relação à corrupção, a investigação ao próprio presidente, à família dele, um uso dos cargos públicos para comprar, né, políticos, comprar posicionamentos políticos para privatizar, para precarizar. É esse o grau de avanço. É por isso que ele se mantém, né, porque ele não está ali isento de que existe um apoio para que ele esteja ali. E esse apoio passa pela Câmara dos Deputados, esse apoio passa pelo Senado Federal, esse apoio passa pelo próprio Judiciário. Então, existe, sim, a contribuição dessas 300 mil mortes, de todos os chamados 3 poderes, de todas as pessoas que estão nesses 3 poderes. Então, é ilusão achar que o culpado também é só um. O culpado é o conjunto dessas pessoas. E o Bolsonaro é o palhaço mor. Ele é o representante mor dessa piada que está colocada hoje no país, que é fazer uma coisa e depois querer convencer as pessoas que viveram, que vivem, são mais de 300 mil pessoas. Quantas famílias estão atingidas por isso? E o cara está aí imitando a falta total de empatia. E acho que o mínimo que a gente tem que ter das pessoas que atuam mais diretamente junto ao povo, que tem uma responsabilidade, como hoje tem diversos de nós,
é ter um mínimo de empatia, né? E empatia é o que falta, né, à classe política que está colocada aí hoje, né? E que tem ajudado a demonizar a política, né? Que não tem que ser demonizada, ela tem que ser disputada, né? Justamente para que esses calhordas que estão colocados aí, esses genocidas, sejam retirados das posições que estão colocados e, quem sabe, a gente consiga reformular. Eu falava da Comuna de Paris, quem sabe a gente consiga reformular, né, a forma de representação, ou mesmo superar essa forma de representação com um pouco mais de consciência, que também está faltando ao povo, né? Porque muitas vezes o que a gente tem aí é reflexo do que a gente tem de acumulado na sociedade. Sobre a compra da Coronavac. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. Não é verdade, porque ele, inclusive, mandou o Ministério da Saúde recuar de uma promessa de compra desse imunizante em outubro de 2020. Roberto Santos. Ele falando isso daí foi amplamente divulgado. Isso daí, ele falou: quem manda sou eu, quem dá ordem sou eu, não abro mão da minha autoridade. Ele falou algo nesse sentido. Eu fiquei muito feliz na última, até divulgando um pouco, a última live que o Átila fez, o Átila Yamarino. Ele chamou uma pesquisadora da USP, que abordou, a Deise Ventura, que abordou um trabalho que a gente até abordou também na nossa live do Sindipetra RJ, lá do dia 28 de janeiro. Convido todo mundo até a assistir essa live, está lá no nosso canal no YouTube, que a gente abordou o trabalho feito pelos pesquisadores lá da USP. Eles lançaram um boletim científico Direitos na Pandemia, mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil. Que lá, eles provam por A mais B que a coisa não foi simplesmente o Bolsonaro fez trapalhada, não sei o que, ele é um bobo, não sei o que, cara de melão. Não. A coisa foi orquestrada. E eles provam lá por A mais B que a coisa foi orquestrada. Esse boletim tem lá no nosso site PDF, com um trabalho feito completo. De repente, esse trabalho até foi atualizado. Pelo que a Deise Ventura estava falando ontem, acho que provavelmente esse trabalho foi atualizado porque esse trabalho, a live foi em janeiro, sei lá, terminou em janeiro, mas fevereiro e março teve muita coisa a mais, né? E o que é importante a gente falar, né? Ele tem culpa, o Igor falou, né? Os três poderes têm culpa, e eu concordo com o Igor, mas ele mostra que o governo federal ele agiu deliberadamente para propagar o vírus, e isso foi provado. E eu acho que é interessante, na live dessa semana do Átila, eu até comentei com a Rosa em off, né, que assim, o Átila, eu acho ele um cara muito bom, sempre acompanho ele, só que ele é muito técnico, ele mostra a coisa cientificamente falando. E ele mudou o tom nessa live, ele foi bem político, né? E eu achei isso ótimo, porque a gente tem que se posicionar como sociedade. Não dá para a gente ficar falando somente, fica em casa, por favor, pelo amor de Deus. A gente tem que mostrar o que está sendo feito, apontar os responsáveis. E eu acho que a Deise Ventura também teve um posicionamento assim, que eu gostei muito. Assim, nesses temas eu falo para a Rosa, né, porra, tá tudo mais ou menos, a coisa tá difícil, é muito chato, a gente vê 300 mil mortes, o pessoal não tá nem aí. Só que essa live foi um sopro de esperança para mim, entendeu? Ver as pessoas falando tão claramente a coisa como ela é, e ainda mais o Átila, que tem um alcance incrível, né, durante a pandemia, foi algo que realmente me trouxe um pouco de esperança. E eu acho que é isso, entendeu? Eu convido todo mundo a ver a nossa live do dia 28 de janeiro, assistir a live do Átila também, dessa semana, se eu não me engano, foi da terça-feira. E primeiro entender o que está acontecendo, porque assim, uma coisa é a gente achar que o Bolsonaro propagou o vírus, uma coisa é a opinião, outra coisa é a gente ver um estudo onde o pessoal prova por A mais B isso daí muda o nosso posicionamento. Então, convido todo mundo a se debruçar um pouquinho nesse estudo. Esse estudo, eu li o estudo inteiro, não é pesado, então eu convido todo mundo, se debruça, vê as lives, que a gente tem que se posicionar, a gente só vai sair dessa pandemia de maneira coletiva, não tem outro jeito. Vamos então à agenda semanal. No dia 30, na terça-feira, nós temos uma live bastante especial, às 6h30 da noite, sobre parto humanizado e violência obstétrica, que nós estamos fazendo. O Sindipetra RJ é um dos eventos na programação do Dia Internacional da Mulher.
imperdível. Convido todos vocês a participarem, a compartilharem, e se quem não puder, claro, vai estar gravado lá, mas é importante participarem da live com perguntas e comentários, no dia 30 às 6h30. Estamos, então, aqui encerrando o nosso programa de hoje. Queria, então, chamar para vocês se despedirem rapidamente, Igor Mendes. Joia, Rosa, mandar um abraço aí pro pessoal, me solidarizar e, enfim, pedir às pessoas que façam um movimento perto do que estão vendo, das coisas que estão ao alcance de, mais do que ficar reclamando por WhatsApp, reclamando por tudo enquanto é lugar, e também batendo panela e fazendo os protestos que têm que ser feitos, mas mais do que isso, agindo na prática, na realidade que está colocada para mudar. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de coisa básica, alimentação, saúde. Então, assim, no que a gente puder ajudar, a gente está com a campanha de solidariedade aí ativa, mas seria importante que cada um ajudasse com a ação. Então, eu desejo a vocês empatia e solidariedade, que esse momento está precisando muito. É isso aí. Roberto Santos. É isso aí, ó, complementando um pouco o Igor, né? Acho que a gente podia botar o link também da campanha de solidariedade aí no descritivo, né, do episódio. O pessoal fazer doações aí é muito importante. Qualquer doação que venha, qualquer uma família, qualquer uma pessoa que a gente ajudar, eu acho que vale a pena. O momento está muito difícil. Queria agradecer, né, a todo mundo que ouviu. Peço para compartilhar o programa, né? Sempre faço isso. Mas realmente dizer assim, o momento está complicado, está difícil. Eu pessoalmente estou sofrendo bastante, né, com essa situação da pandemia, vendo pessoas próximas pegando essa doença, vendo pessoas próximas sendo internadas. É complicado, mas assim, o recado é que a gente só vai conseguir sair junto, né, dessa pandemia. A gente tem que se mexer, não adianta esperar sindicato. O que o sindicato vai fazer? E ficar esperando em casa, braço cruzado? Eu vou votar no Lula 2022. 2022 já vai ter morrido mais de 200 mil. Então, a gente tem que fazer hoje, galera. Acho que o recado é esse. Vamos nos movimentar, vamos nos mexer, vamos organizar. E fora Bolsonaro, fora genocida. Ficam aí os recados dos dois diretores, principalmente aí esse chamado final do Roberto Santos, né, para vocês compartilharem e visitarem lá as nossas lives. Estão todas disponíveis lá no YouTube, Cid Petra RJ, e também no Facebook, para vocês acompanharem e saberem mais. Espero por vocês, então, no próximo Giro Semanal. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.